Fala galera, aqui é o professor João e hoje a gente vai ter um tema especial, hein? Fiquem ligados! Nesse mesmo mês de maio, há 50 anos atrás, o mundo virou de ponta cabeça e ninguém entendeu muito bem o porquê. Por quê? Nesse momento, o mundo celebra o maio de 1968. E a gente vai entender agora por que esse evento foi tão importante para a história do século XX. O ano de 68 foi marcado por várias manifestações. Manifestações em várias partes do mundo, em especial na América e na Europa. Centenas de milhares, milhões de pessoas foram às ruas nesse ano estranho, pouco comum. E o mais estranho é que ninguém entendia muito bem. Por que aquelas pessoas estavam indo para a rua? Quem eram aquelas pessoas? Curiosamente, aquela rapaziada toda eram jovens. Os jovens estavam revoltados. Mais estranho ainda era o que eles queriam. Coisas como liberdade de expressão, a luta contra as guerras, contra as opressões, contra as ditaduras, contra os costumes, contra o capitalismo, contra tudo. Novas palavras de ordem, como faça amor, não faça guerra, proibido proibir e paz e amor. Mas como isso foi possível? É isso que a gente vai entender agora. Essa geração lá de 68 era uma geração que estava ali mais ou menos entre os seus 15 e 25 anos. Uma geração que nasceu no pós-guerra, os chamados baby boomers, que não vivenciaram as agruras da Segunda Guerra Mundial, não viram a barbárie, não viram a morte, não passaram fome e não tiveram as privações que seus pais tiveram. Eles puderam desfrutar também, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, de um crescimento econômico acelerado, a prosperidade que vai ser gerada aí pelo bem-estar social, pelo American Way of Life, né, pelo consumo, vai transformar essa juventude, vai dar uma nova cara para essa juventude do pós-guerra. Eles vão poder desfrutar um novo conceito que estava surgindo, a chamada juventude. Essa geração, que hoje a gente chama de adolescente, ela não existia antes da Segunda Guerra Mundial. Afinal, a adolescência é um conceito. E o adolescente dos anos 50, ali do final dos anos 50, começo dos anos 60, ele vai ter a possibilidade de crescer, desfrutar aí da diversão, desfrutar aí de um momento em que ele ainda não é adulto. Ele pode ocupar os espaços para pensar em outras coisas que não o que ele vai ser lá na frente. Pensar, por exemplo, que alguns conceitos passados pelos pais não era exatamente aquilo que ele queria para a vida dele. Pensar, por exemplo, que existiam várias coisas erradas no mundo, que talvez não era interessante a forma que a mulher era tratada, que os negros eram tratados, que o capitalismo consumia os indivíduos, os seres humanos. Ou seja, o cara que estava aqui em 68 com os seus 18 anos, com os seus 20 anos, ele teve o espaço para pensar e refletir. E esse espaço fez com que ele questionasse e que ele se rebelasse. Pela primeira vez na história, a gente vai ter aí o jovem. E o jovem insatisfeito. Alguns fatores históricos vão contribuir para essa insatisfação, como por exemplo, a Guerra do Vietnã, nos anos 60, que os Estados Unidos vai se envolver, a sociedade de consumo excessivo, os padrões morais e sociais, de vestimenta, de comportamento, as ditaduras em algumas regiões da Europa, aqui da América do Sul, a questão do negro, por exemplo, da opressão do negro nos Estados Unidos. Portanto, nos anos 60 vai surgir o movimento feminista, o movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o movimento contra a Guerra do Vietnã, os grupos anti-ditadura aqui na América em especial. Daí, em meados dos anos 60, a gente vai começar a ver manifestações ocorrendo. Manifestações de todos os tipos. Comícios, passeatas, choques com a polícia, protestos de rua de vários tipos, por causas que esses jovens entendiam que era certo naquele momento, como por exemplo, aqui no Brasil, a luta contra a ditadura militar, ou nos Estados Unidos, contra a Guerra do Vietnã, a morte de jovens na Guerra do Vietnã. Mas vamos ter também a organização de movimentos mais intelectuais, que vão juntar grupos aí para discutir a questão da mulher. O movimento feminista, com as ideias da Simone de Beauvoir, por exemplo, ou os debates, as discussões sobre os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Os movimentos culturais vão ficar bastante marcados por conta do movimento hippie, a ideia de uma contracultura, partindo do princípio que alguns jovens não queriam seguir aquele modelo do American Way of Life. Ao invés de uma família tradicional, por exemplo, eles queriam um amor livre, queriam deixar os cabelos compridos, queriam usar
roupas que se sentissem mais confortáveis, queriam ter um modo de vida mais simples, longe daquele consumismo exacerbado, e adotar inclusive uma espiritualidade diferente, com influências lá do Oriente, como o budismo, o hinduísmo. O movimento hippie, ele acabou ficando bastante evidenciado por causa da música. Nos anos 60, nós temos a popularização, o boom do rock and roll. Vários artistas da cultura pop vão adotar a forma de se vestir dos hippies, vão adotar aí a forma de viver dos hippies. E essa expressão musical e cultural vai acabar ficando evidente para o mundo inteiro. Tá nascendo aí, moçada, uma coisa que hoje é muito presente na nossa vida, que é a chamada cultura pop. E o capitalismo também, muito espertinho, vai comprar essa ideia e vai mercantilizar essa nova expressão. Mas a gente está aqui para falar de maio de 68, né? Pois bem, maio de 68 é considerado o epicentro de toda essa movimentação cultural, o auge de todo esse descontentamento que vai se expressar. Lá na França, na Universidade de Nanterre, vários jovens estavam descontentes com muitas coisas. No entanto, o que estava incomodando especialmente um grupo de rapazes, de meninos, era o fato deles não poderem frequentar o dormitório das meninas. Lembra aquela história lá do amor livre? Então, né? Eles vão protestar contra isso, vão protestar contra as regras da universidade. E nesses protestos eles vão perceber que outras coisas estavam erradas também. Dentro da universidade, os códigos de vestimenta, de comportamento, as regras dentro da instituição. Eles vão conversar com os amigos deles lá da Universidade de Sorbonne e vão perceber que eles compartilhavam dos mesmos problemas. As discussões elas foram crescendo, os grupos insatisfeitos eles foram se juntando e foram apresentando outras coisas além dos problemas dentro da universidade, outras coisas que estavam erradas na sociedade francesa, na política francesa. Daí eles decidiram parar. Decidiram fazer uma greve. Curiosamente, muitos professores, boa parte deles, inclusive um dos maiores expoentes da época, Jean-Paul Sartre, apoiou o movimento. E eles pararam todas as universidades francesas. A molecada foi pra rua e chamou o operariado. Falou, poxa, vamos aproveitar e vamos mudar tudo, vamos mudar o mundo. E estava feito, pessoal, a maior greve geral da história da França. Um movimento que mobilizou milhões de pessoas durante o mês de maio. A França parou numa mobilização nunca vista. As ruas de Paris ficaram tomadas. Imaginem vocês, milhares, centenas de milhares de pessoas marchando, enfrentando a polícia, jogando pedra, fazendo barricadas, como há muito tempo não se via na França, desde o século XIX. Parecia que a Bastilha seria derrubada novamente, com cartazes que boa parte do pessoal mais velho não entendia muito bem. Como assim é proibido proibir? Dentro de todos nós existe um policial. E ele deve ser morto. Sejamos realistas, peçamos o impossível. Paris estava tomada. No entanto, não foi só Paris. A gente vai ver que esse ano de 68, ele foi da pesada, pessoal. Mais de 100 mil pessoas nas ruas aqui no Brasil contra a ditadura militar. Grandes protestos nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, com a morte de vários jovens. E em vários países europeus, jovens nas ruas contra os costumes, contra o governo, contra o colonialismo europeu na África e na Ásia, e até mesmo além da cortina de ferro lá em Praga em 68, na primavera de Praga, jovens vão sair às ruas protestando, imaginem vocês. Ou seja, 68 foi especial. Nunca antes de 68 e nem depois a gente vai ver aí uma mobilização tão grande da juventude, uma juventude contestadora, que não queria ser igual aos pais, não queria aquela vida de antes, não queria o autoritarismo, queria algo melhor, queria ser livre. Então é isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um vídeo na cola da prova. Lembrando sempre que dá aquele seguir aqui embaixo, avisa a rapaziada e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!